Olá, essa é a segunda parte do nosso vídeo sobre estrutura de repetição. E hoje nós vamos estar vendo nessa segunda parte um pouco da estrutura de repetição enquanto e o repita até. Como vimos na nosso vídeo anterior, dentro da lógica de programação, a estrutura de repetição é uma estrutura que permite executar mais de uma vez o mesmo comando ou conjunto de comandos. Isso vai ser de acordo com a condição ou com um contador assim apresentado nessa estrutura. Nós vamos perceber que essa estrutura é utilizada, por exemplo, para repetir ações semelhantes que são executadas para todos os elementos de uma lista de dados ou simplesmente para repetir o mesmo processamento até que a condição seja satisfeita. Então vamos lá, vamos compreender. A estrutura de repetição pode ser construída através de laços de repetições de três maneiras, como foi dito no vídeo anterior. E aqui nessa nossa videoaula nós vamos dar continuidade que nós vimos na primeira videoaula, a entrada de controle de repetição para, né, como fazer, como construir esse laço de repetição para. E hoje nós vamos estar vendo a entrada de controle de repetição enquanto e a entrada de controle de repetição repita até. Essa é uma série de vídeos apresentada aqui no nosso canal contínuo. Essa é a nossa última videoaula dessa primeira série. E o que seria, então, a estrutura de controle de repetição enquanto? Na lógica trabalhada, podemos ver que é uma repetição com teste no início. Então, a entrada de controle de repetição enquanto vai ser uma repetição que, no inío daquela linha de código que eu quero repetir, ela vai ser primeiramente avaliada, testada, para que, sendo verdadeira, ela possa ser repetida. O laço pode ser executado ou também não ser executado, pois, de acordo com a condição, ela vai permitir. Então, é uma coisa que podemos estar percebendo na estrutura de repetição enquanto. Que esse laço, essas linhas que eu estou organizando para ser repetido diversas vezes, ela só vai poder ser executada se essa condição for verdadeira. Então, isso pode acontecer não ser executada, desde quando eu verifique a condição e essa condição não seja verdadeira. Como seria essa estrutura para que a gente possa entender melhor da repetição enquanto? Então, em uma expressão, em um algoritmo, quando a gente vem assim apresentando linha por linha e eu quero incluir essa estrutura, eu vou ter que colocar enquanto, aí eu crio uma expressão. Essa expressão booleana é porque ela vai ser ou verdadeira ou falsa. Ela só será executada se essa expressão booleana for verdadeira. Então, enquanto essa expressão for verdadeira, faça. Esse fazer são todas as instruções que estiver dentro desse bloco do enquanto. Então, as instruções a serem executadas enquanto a expressão booleana resultar em verdadeira. Aí sim se dá o fim. É um laço, é um loop, como foi dito na videoaula anterior. Testou, verdadeiro, acontece. Testou, verdadeiro, acontece. E assim ela vai executando e fazendo com que essa instrução seja realmente executada se a expressão for booleana. Nós podemos ver, como exemplo, dentro de um programa, onde eu tenho uma variável ponto, e essa variável ponto, ela inicia com o valor de 0. E aí eu tenho como criar uma expressão para a minha estrutura de repetição enquanto. Eu posso dizer que ponto é menor ou igual a 5. E aí eu vou colocar nesse espaço
E logo dentro da minha estrutura, eu colocarei todas as instruções que eu quero que seja executada repetidamente diante da minha condição. Mas como é, Luciana, que o ponto é igual a 0 e como é que eu vou atingir o 5 ou igual a 5? Dentro da minha expressão, eu vou colocar um contador, que seria o próprio ponto, onde a cada rodada a ser executada, eu adiciono 1 ao ponto. Então, ele rodou, a primeira vez foi verdadeira, mais 1. Então, o ponto vai valer 2. Depois, 3, 4, 5. Quando o ponto valer 5 e ele novamente voltar ao ponto, ele tem mais 1. Então, quando for verificado, o ponto é igual a 6, então não entra mais para execução. E aí nós podemos ver aqui, enquanto o ponto menor ou igual a 5, faça todas as instruções que tem dentro da estrutura. Quando concluir, ele fim do enquanto e dá um prosseguimento no algoritmo. Dentro do Scratch, nós não temos um bloco específico para o enquanto. Porém, nós podemos fazer uma analogia. Eu vou tentar criar uma analogia. O Scratch, essa versão que eu estou utilizando, que nós estamos utilizando 3.0, ele não tem o bloco enquanto, que seria o sempre se. Mas, para que a gente compreenda como seria isso no Scratch, nós sabemos, como foi dito no vídeo anterior, temos a estrutura de repetição sempre, que é um loop infinito, mas que se eu der uma condição de parada aqui dentro, ele vai parar. Eu aproveitei para estar montando uma estrutura que eu poderia repetir e assim testar a condição antes e assim ser executado o que está aqui dentro. Nós podemos estar verificando aqui dentro do próprio Scratch. Vamos lá? Então, aqui no Scratch, eu tenho, né, no meu ambiente, e eu posso ver a questão das estruturas que são apresentadas dentro do Scratch quando eu venho no bloco controle, e nós podemos perceber. Na aula anterior, nós trabalhamos com esse bloco, que for repita 10 vezes, repita quantas vezes eu queira, e apresentamos também o sempre. Né? Hoje nós vamos estar vendo, nesse primeiro momento aqui, como eu trouxe para vocês, que o enquanto, ele associa um pouco à estrutura de controle, que é o encontro, a estrutura de controle se então. Se essa condição faça, já que eu enquanto, eu vou criar uma condição, e aí eu vou voltar para cá o repita, 10 vezes que foi da aula anterior para... E eu vou tentar criar rapidinho aqui, só para que vocês possam entender um pouco como seria essa estrutura. Eu tenho o sempre, que é um loop infinito, e eu coloco aqui dentro desse bloco o sim então. Vamos esquecer essa parte inferior, porque nós sabemos que é um bloco que não permite dar uma continuidade o sempre. Mas se eu coloco sempre se... Tudo que eu colocar dentro deste bloco só acontece se essa condição for verdade. Um exemplo, eu posso pegar aqui no meu sensor e colocar se tocando em ponteiro do mouse, o nosso gatinho ele vai dar 10 passos. Então, se eu aguardar aqui, ele não vai dar passo nenhum. Mas se eu clicar nele aqui, ele vai dar os passos. Eu primeiro preciso colocar bandeirinha, bora colocar aqui os eventos e vou agora, liguei aqui a bandeirinha. Então, preste bem atenção. Eu liguei a bandeirinha, ele não faz nada, mas eu vou tocar. Tocou no ponteiro do móvel, ele vai. Então, ele só vai dar os passos se eu tocar no ponteiro. Mesma estrutura, sempre, mas eu criei uma condição do que ele vai fazer. Sempre, se tocar em ponteiro do mouse, ele dá 10 passos. Então, olhei, tocou, deu os 10 passos. Isso aqui é para vocês verificar uma questão da estrutura
enquanto. Enquanto essa condição for verdade, ele faz. Se essa condição não for, então eu posso pegar aqui e arrastar. Vou desligar aqui e vou clicar no meu gatinho, vou arrastar. Agora eu vou clicar na bandeirinha verde, vamos ampliar. Ele só vai dar os passos se eu clicar. Então, enquanto eu tiver com o meu ponteiro do mouse em cima dele, ele vai dar os passos. No momento que eu tirar o ponteiro do mouse em cima do gato, ele para, porque a condição de repetição é enquanto. Enquanto tiver com o ponteiro, ó, enquanto ele tiver com o ponteiro do mouse, eu tenho que ligar para poder verificar e agora bora. Eu tô acompanhando ele com o ponteiro do mouse. Se eu tirar o ponteiro, ele não anda. Se eu colocar o ponteiro no mouse, ele anda. Então, se o ponteiro do mouse, vou desligar, vou retornar, para que a gente possa dar continuidade com o nosso vídeo. Então, essa poderia, dentro do Scratch, ser um pouco parecido do enquanto. Enquanto essa condição for verdade, repita. E agora nós vamos estar voltando para o nossa apresentação do slide e compreender um pouco sobre a estrutura repita até. E aí, ao voltar no Scratch, veremos um pouco de diferença entre enquanto e o repita até. Vamos voltar aqui no nosso slide. Então, como acabamos de ver no Scratch, né, o bloco do enquanto não temos. Mas, como eu disse anterior, que a gente poderia fazer uma analogia utilizando sempre se, então. E aí, tudo aqui, como foi apresentado, ele só será executado se essa condição for verdadeira. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai estar repetindo. Então, isso só foi mesmo para que compreendesse um pouco, na prática, como seria esse bloco de repetição enquanto. Podemos dar prosseguimento agora com a estrutura de repetição com a entrada de controle, repita até. O repita até é diferente do enquanto. Por que é diferente? É uma repetição com um teste no final. O enquanto, o teste é no início. Primeiro se testa a condição para ser executado toda a expressão. Aqui já no repita até, a gente pode ver que o laço é executado pelo menos uma vez, pois a condição está no final. Então, eu preciso executar e logo em seguida testar. Se a condição for verdadeira, eu vou dar procedimento com a execução e a cada execução eu vou estar verificando. Podemos ver na expressão do repita até que o repita todas essas instruções aqui apresentadas. Se essa expressão que é no final for booleana, for verdadeira, eu volto a repetir. Então, de acordo com a expressão sendo verdadeira, eu vou repetir. Tem a mesma função, porém, o enquanto é testado no início e o repita até é testado no final. Trazendo o mesmo exemplo de uma variável ponto sendo 0, e aí eu crio uma condição onde ponto é menor ou igual a 5, e a cada execução eu vou incrementando 1 ao ponto, que é o valor, eu tenho a minha expressão, que seria o repita, todas as instruções que eu quero que seja repetida, e até essa expressão, que seria o ponto menor ou igual a 5, seja verdadeira. E aí, só acrescentaria como o ponto menor ou igual a 5 seria no enquanto, seria logo no início, aqui no repita até é no final. Eu primeiro faço e testo, no enquanto não. Eu só faço se eu testar e aquele meu teste for verdadeiro. Dentro do Scratch, nós podemos ver o bloco do repita até que dessa forma. Então, repita até a minha condição for verdade. E aí,
o que está dentro desse bloco será executado. Só deixará de ser executado no momento que essa expressão não for mais verdadeira. E aí é uma coisa simples, mas que nos ajudará muito na questão da programação. E aí, como foi dito também anteriormente, o que eu colocar dentro desse bloco, ele vai ser repetido diversas vezes, assim eu deseje e assim eu crio a condição para que me proporcione essa ação no meu algoritmo. Trazendo aqui para o Scratch, nós podemos ver como ficaria esta execução. Então aqui, voltando agora para dar o exemplo do repita até. Esse pequeno código foi da parte do enquanto a condição for verdade, ele vai repetir. Retomando aqui, nós podemos verificar. Se eu clicar na bandeirinha verde, o nosso personagem ele vai dar os passos só quando o ponteiro do mouse for tocado neles. Enquanto eu não tocar o ponteiro sobre o personagem, nada vai acontecer. Vamos verificar aqui. Cliquei na bandeirinha verde, ele está parado. Observem que o código ele está brilhoso, então quer dizer que está em execução. Porém, ele só dará os 10 passos se eu clicar, botar o mouse aqui, ele vai. Essa é o enquanto, então, a condição foi testada antes. Agora, eu vou aqui desligar e vou deixar esse bloco aqui, para que possamos depois perceber a diferença. Vou só tirar. E eu vou utilizar a mesma forma quando com o bloco do repita até. Então, eu venho aqui em controle, eu vou pegar o bloco do repita até, repita até, para que vocês entendam. Vou pegar o mesmo operador que tocando em ponteiro do mouse. Então, ele vai repetir até que eu toque nele com o ponteiro. Porém, vejam que a diferença. Vamos aqui em movimento. Eu vou pegar o bloco mova 10 passos. Vou também pegar eventos da bandeirinha, tocando na bandeirinha. Percebam agora. Eu vou ampliar e vou clicar na bandeirinha. Mas antes eu vou arrastar o nosso gatinho. Deixa eu voltar. Eu vou arrastar o nosso gatinho para o início. E vou agora testar. No exemplo anterior, ele só dava os 10 passos se o ponteiro tocasse nele. Agora, na estrutura repita até, vejam o que vai acontecer. Eu vou clicar na bandeirinha verde e ele caminhou. E eu toquei no ponteiro do mouse e ele parou. Então, ele vai caminhar até for tocado pelo ponteiro do mouse. Se eu tirar aqui, pedir novamente para executar, e aí ele só para quando o ponteiro. Vamos voltar, eu vou arrastar o nosso gatinho para cá, para o início. E vamos testar novamente. Cliquei na bandeirinha verde, toquei nele, ele parou. Então, repita o mova 10 passos até tocar no ponteiro do mouse. Então, gente, esse exemplo dá para que vocês possam compreender porque eu tirei essa bandeirinha, senão ele ia executar das mesmas formas. Ele ia fazer a execução daqui para aqui. Eu posso colocar um outro personagem. Vou colocar um outro personagem. Eu tenho um gato e vou colocar essa garota. Agora eu tenho aqui. Eu vou clicar agora no gato. Vou arrastar esse código para ela. Se eu clicar agora nela aqui, tá vendo que tem o código que eu arrastei. Vou tirar o enquanto. E agora eu tenho a execução aqui, ó. Prestem atenção.
Para a personagem, é o enquanto. Se tocando em ponteiro do mouse, ela vai caminhar. O código para o nosso gato é o repita até. Então, ele vai caminhar até que eu toque nele. Ela só caminha se eu tocar nela. Ele caminha só na execução do programa. Porém, ele tem a parada quando a condição for testada. Então, vamos lá. Cliquei a bandeirinha e veja o que vai acontecer. Parou. Agora a menina só vai caminhar se eu conduzir com o ponteiro. Então, ela só vai repetir a condição que eu coloquei para essa nossa personagem. Só é se ela só caminha se eu tocar no ponteiro, se ela tocar no ponteiro do mouse. O gato é diferente, é o repita até. Então, para essa primeira nossa personagem, é o enquanto. Enquanto for tocado no ponteiro, caminhe. Para ele caminha e só para quando for tocado. Por quê? O enquanto, ele verifica a primeira condição e o repita até, ele só para quando a condição for verdadeira. Então, vamos lá executar novamente para compreender? Ele repetiu. Se eu não tocar nele, ele vai repetir. Mas quando eu toco, ele para. Foi a condição de parada. A minha condição de parada é quando enquanto ele não for tocado, enquanto. E aqui eu tô dizendo, ele vai repetir enquanto. Enquanto eu tocar nela, ela vai repetir. E ele não. Só botei para rodar, ele já tá. Agora, quando verificou, tocou, parou. Espero que vocês tenham entendido, nessa segunda videoaula, um pouco sobre a estrutura de repetição e o enquanto. Até o próximo vídeo, até a próxima etapa do nosso canal. Espero que vocês tenham compreendido todos esses nossos conteúdos trabalhados até a videoaula de hoje.